Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com o nosso convidado, meu amigo, palestrante, escritor, Emerson Pádua. Já esteve aqui com a gente outras 2 vezes. Está aqui hoje para abrilhantar novamente a live do Papo de Amigos. É um amigo muito querido e com um tema lindíssimo, Se Podes. Então, vamos ver o que o Hermes tem aqui para nos dizer, para a gente bater esse papo entre amigos. É muito agradável falar do Evangelho de Jesus, falar de Jesus, da fé, do amor. Então, hoje, um dia muito especial. Eu peço sempre às pessoas, como sempre, que participe da nossa live, que deixe seus comentários, que deixe suas dúvidas, façam as perguntas, o que é muito importante para a gente, essa participação. Então eu já vou deixando aqui um boa noite, o nosso convidado já está online aqui na nossa live, o Emerson, a Lúcia, boa noite Lúcia, a Ellen, sua esposa, também está acompanhando aqui a live hoje do Papo de Amigos. Então a gente vai agradecendo as pessoas, né? A Denise também já é nossa companheira, Dr. Helder, um abração para o senhor, sempre participando com a gente aqui, tá sempre acompanhando, a Bárbara, todos aqui os nossos amigos da live do Papo de Amigos, e já vamos adicionar aqui os nossos participantes, o Pena e o Eduardo, para a gente, claro, colocar o nosso convidado, o Emerson, que vai aqui, hoje é nosso convidado. Sempre lembrando, né? Eu deixo bem claro que depois da live a gente coloca essa live, fica disponibilizada no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá vocês encontram todas as nossas lives salvam. Então não deu para você acompanhar aqui no ao vivo no Instagram, vai lá no nosso canal no YouTube, que é o Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives. É importante que vocês compartilhem, se inscrevam no nosso canal, deixem suas críticas, elogios, que é muito importante, sugestões, que nos traz muita felicidade de estar compartilhando com vocês. Boa noite, meu querido Edu, seja bem-vindo. Primeiramente, meus sentimentos. Você perdeu a sua prima, né? Perdeu não é a palavra, ela desencarnou, passou para o plano espiritual. Você está aqui firme na live junto com a gente. Meus parabéns, né, por você ter essa força, ter esse entendimento. Seja bem-vindo, meu irmão, a mais uma live do Papo de Amigos. Eu vou adicionar o Pena aqui e depois vou adicionar o nosso convidado, claro, o Emerson, para a gente bater um papo agradável aqui entre amigos. Tá saindo para você o som, Edu? Perfeito. A palavra é toda sua, meu irmão. Seja bem-vindo, pode dar uma boa noite. Aqui o pessoal já está online, nossos amigos, Dr. Helder também está acompanhando a gente, a ela, esposa do Emerson, Denise, a Lúcia, a Bárbara, todos aqueles que toda terça-feira faz a família do Papo de Amigos aqui com a gente. Com certeza, mais uma vez boa noite, né, a você, ao Pena, ao Emerson, que é um grande prazer fazer esse bate-papo, né, que é um bate-papo na realidade de informação de ambas as partes, e que nós possamos ter uma noite feliz, apesar do momento de tristeza, mas como você falou, a tristeza ela gera você um sentimento de não ter orgulho de ter alguém sofrendo do teu lado e que com certeza já foi recebida no plano espiritual, e a gente vai fazer essa live hoje em homenagem a ela, né, aos familiares, a todos nós, e que sejamos felizes e inteligentes nas palavras de hoje. Um grande abraço para o Dr. Helder, tá? Nosso grande amigo. Tendo dificuldade aqui de adicionar o nosso amigo Pena, por que será, hein? Será que ele está lá na toca do coelho, ô Edu? Não estou conseguindo adicionar com certeza. O Pena aqui. Com Ô, certeza. Pena, manda convite para participar, eu estou mandando aqui para você, não está chegando, eu preciso te adicionar antes de convidar aqui claro, adicionar o nosso convidado especial da noite, que é o Emerson. Ele é escritor, palestrante, as palestras deles, para quem teve a oportunidade de conhecer, de assistir, são palestras muito edificantes, né? Eu acho que o Pena... Ah, ele aí! Boa noite, Pena! Seja bem-vindo, meu amigo, em mais uma live. Boa noite para você. Boa noite. Tá tudo bem? Imagem e som para você? Para mim tá.
Eu só não estou conseguindo entrar. No computador eu vejo que você está ao vivo, mas no celular eu preciso ver o que é. Depois eu vejo Tá, o que é. então vamos lá. Eu vou adicionar ele, claro. O Emerson Pada, que é nosso convidado aqui da noite, né? Vamos trazer ele já na live. Ele está online aqui com a gente. A esposa dele também. A Ela está participando aqui com a gente. Está todo mundo ansioso aqui. É a terceira participação dele aqui. Já é um amigo nosso também do canal aqui. E ele está aí. Boa noite, meu querido amigo Emerson. É um prazer mais uma vez ter você aqui na nossa live do Papo de Amigos. Eu falo a todos, falei pro Edu e pro Pena ontem, o quanto seria gratificante. Falei, vocês vão ver que pessoa maravilhosa é o Emerson, o quanto ele tem para nos ensinar, o quanto a gente aprende com ele, né? Com toda essa luz, com toda essa alegria dele. E você é um cara ao qual, eu sempre te falei isso, eu te admiro muito pelo trabalho que você faz, pela tua história de vida, que é muito bonita. Você escolheu um tema maravilhoso para a gente bater esse papo aqui hoje. Então, seja bem-vindo. Em nome da Live Papo de Amigos, em nome do Edu, do Pena. Boa noite, seja bem-vindo. A palavra é toda sua, meu irmão. Obrigado, boa noite, Edu, Pena, enfim, todos que estão aí acompanhando nesse momento. Para mim é uma honra, né, poder participar sempre de tudo que o Rômulo faz. A gente tem uma amizade aí de longas datas, amizade que surgiu num ambiente onde poucas pessoas gostam de participar, né, detestam estar presente. Eu sempre digo que você detesta esse local e quer que todo mundo morra até que você tenha um primo lá dentro, um irmão, um pai. Aí você vai dizer, poxa vida, não é bem assim que funciona. Mas foi através, eu acredito fielmente, né, que foi através de Jesus Cristo que a gente teve a oportunidade de se conhecer, porque esse era o papel dele, unificar as pessoas que pregariam o Evangelho e levaria isso a todas as outras pessoas que de alguma forma é incrédula. Por isso o tema Se Podes, né? E tem uma passagem bíblica que fala, já a gente vai explorar mais, só que eu queria entender a minha participação. Eu ouço vocês fazem pergunta, eu falo, vocês me interrompem, me fala aí, Romulo, que eu estou aqui à sua disposição. Não, isso. É como da outra vez, vai ser um bate-papo. A gente vai te deixar bem à vontade para você fazer a sua explanação. Depois a gente para ler os comentários. Às vezes os nossos amigos que aqui estão, eles mandam perguntas, tira dúvida. A gente para um ponto, por exemplo, para o Edu fazer o apontamento dele, o Pena também dá opinião. É como a gente diz, fica bem descontraído. Aqui não tem uma regra. A única regra aqui é a regra do amor e do Evangelho de Jesus. Então nós estamos aqui para bater esse papo, para falar de um tema super importante, né? Se pode. Eu vou pedir, Emerson, a gente sempre faz a prece no final, depois no final eu vou pedir a você, se você pode fazer a prece para nós. Hoje nós estamos com o Eduardo, que acabou de perder a prima dele, né, que desencarnou. Então a gente vai fazer as orações, as preces finais, mandar as boas vibrações, os bons pensamentos para ela, partiu para o plano espiritual. Então eu vou passar a palavra para o Edu, para o Pena, vocês querem conversar, já falar um pouquinho com o Hermes. Depois eu vou passar a palavra para o Hermes se apresentar melhor, né? Eu falei um pouquinho sobre o seu histórico, Hermes. Falei que você é um palestrante, é escritor. Eu falo mais? Quer que eu me apresente? Me apresente. Eu acho melhor, se apresenta então para o pessoal. Tá bom, vamos lá. Então, me chamo Emerson Pada, né? Eu tenho 51 anos, fiz 51 anos recentemente, e a minha história até 2021, ela é uma, até junho de 2021 ela é uma, até dia 18 de junho de 2021. Foi quando eu saí do hospital com Covid, com 50% do pulmão comprometido. Eu entrei, na verdade, saí nessa data. E no dia 20 eu perdi minha esposa, que é a esposa, a ex-mulher que faleceu. E aí foram 3 meses de deserto, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro, que eu já conhecia, mas o verdadeiro, que mexeu comigo, que mudou minha vida, foi esse período. Eu sou palestrante, consultor, escrevi um livro em 2014 chamado Não Abra Mão do Final. Se algo é importante para você, você vai fazer. Se não fizer,
é porque não é importante. Simples, né? E eu tive o prazer de visitar e pisar nas terras romanas e entreguei um livro desse lá no Correio do Vaticano. Chegou na mão do Papa Francisco. 3 meses depois recebi uma carta dele dizendo que ele tinha lido meu livro. Se ele leu, não sei, mas que chegou a carta, chegou. Eu trabalhei em empresas, grandes empresas como Coca-Cola, Magazine Luiza, Riachuelo, Arapuã, Ponto Frio, e me tornei palestrante fazendo aquilo que eu mais gostava de fazer, que era criar textos, criar relacionamento com pessoas dentro das empresas. E um dia um amigo falou: você fala muito bem, você tem criatividade, você devia seguir carreira nessa área. Eu falei: não, mas eu sou uma pessoa que faço isso porque eu gosto mesmo, né? Porque eu sei, eu gosto de fazer. E, por que me pareça, surgiu essa forma de falar mais intensa dentro da penitenciária de Araraquara, quando eu comecei um trabalho em 1996, quando perdi meu pai debaixo de 8 toneladas. Caiu uma viga no caminhão, cortou o caminhão, matou ele ali mesmo. E eu passei a fazer bastante trabalho social. E na penitenciária foi quando eu desenvolvi mais essa minha comunicação de textos bíblicos. Então eu pegava um texto lá, um versículo que falava 3 horas aos presos, né, aos recuperandos, melhor dizendo. E depois disso, em 2006, eu largo a minha profissão como gerente de vendas do Martins, Atacadista de Uberlândia, e passo a prestar serviços para as empresas na área comercial, né, e com palestras e cursos. Aí viajei o país, mais de 60 cidades, 22 estados aí do Distrito Federal. Fui para Roma para cumprir meta, Roma, Assis, Pádua e Veneza, e tive a oportunidade aí de lançar um livro em 2014 também, como eu disse. Depois eu tive uma espécie de depressão, uma síndrome horrível, viajando pelo país, tive medo de avião, coisa que eu gosto de ficar lá em cima, né? Por mim eu andava, só voava, e eu fiquei durante um mês parado, refletindo sobre a vida, e a minha vida desandou depois disso. Aí eu não tive mais coragem de voltar a voar, viajar, e não era problema financeiro, nada, era uma espécie de uma crise mesmo, que eu acredito que é espiritual. Em 2018 eu me reabilito, em 2019 eu montei 3 projetos, estava indo super bem, fiquei sócio de um projeto, sócio de um outro, falei: caramba, voltou a minha situação econômica, tudo, veio o Covid, 2020 veio o Covid, aí o Covid veio para mostrar realmente se eu estava preparado para viver o que eu estou vivendo hoje. E aí eu me transformei, né, depois de Covid. Eu passei a fazer orações de manhã, que eu não fazia da forma como eu fazia. Eliminei da minha boca o palavrão, qualquer tipo de palavrão, até por brincadeira. Em 2022, eliminei o álcool, não coloco uma gota de álcool. Eu bebia todo final de semana, não era alcoólatra, mas eu bebia. Só de álcool eu consumia R$200 por mês. É pouco, porque eu não era alcoólatra. Mas isso hoje eu faço de ajuda, né, na igreja que eu frequento. Eu passei a olhar mais o plano espiritual do que físico. Tive que perdoar, tive que pedir perdão. Tive que abraçar pessoas que eu queria enterrar vivas. E tive que também ir atrás de pessoas que eu não tinha coragem de falar que eu estava arrependido. Eu passei então a estudar a Bíblia, mergulhei no Evangelho, passei a frequentar a igreja. Hoje eu sou metodista. Me batizei dia 20 de março de 2022 na igreja metodista, no dia do aniversário da minha mãe. 2 meses depois ela faleceu no hospital em Araraquara. Conheci a minha nova esposa, que é a Ellen, que está aqui participando, e foi debaixo também de oração. Eu sempre brinco que não tinha outro, aí ela ficou comigo mesmo, e a gente acabou se entendendo. Ela já era uma atleta amadora, corredora, enfim, e me puxou para os treinos. Eu já estava caminhando, eu perdi 18 quilos 600 através de atividade física, e eu me posicionei, e passei então a viver um momento muito especial. Então, eu vivi uma situação, eu posso, né, só para completar aqui, que foi
eu tinha uma ação na justiça, o Rômulo sabe disso, e a pessoa podia ir presa, ela podia ser condenada para o resto da vida, e ia ter que pagar uma indenização para mim, eu era vítima. E no dia da audiência, dia 3 de agosto do ano passado, todo mundo na sala, menos os réus, e o juiz, umas 5, 6 promotores, online, era o julgamento, e o juiz falou assim, nós temos uma causa aqui, o senhor é vítima, queria saber, vamos dar sequência. E eu acho que se alguém pergunta assim, nossa, como você mudou, hein? Você emagreceu, hoje você tem uma vida financeira retomada, você é um cara calmo, você não é explosivo, você não é isso, aquilo, como você mudou? Você ficou até mais bonito. Eu falo assim, vou falar para vocês qual foi o ponto que realmente eu mudei, o ponto que realmente foi valioso na minha vida. Foi quando o juiz perguntou, damos sequência ou não? E eu olhei naquela tela e disse, senhor juiz, doutor, há 1 ano eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro, e eu estou perdoando eles, já perdoei-os pelo Evangelho em nome de Jesus, mas neste momento eu estou perdoando a parte jurídica, a parte de julgamento, que é do homem. Então eles estão liberados também, oficialmente liberados aqui na Terra. Não quero para eles o que alguém hoje talvez desejasse não ter para mim. Então estão liberados, estão perdoados. A promotora chorou, uma delas, eu percebi que ela chorou, derramou lágrimas, não é normal, eu podia enfiar a faca na garganta dos dois, e eu perdoei. Entra os réus e o juiz comunica-os. Marca um almoço, um café com os dois, sento com os dois e digo, olha, eu vou pedir 2 coisas para vocês. Pedir desculpa, abraçar, 2 coisas. Primeira coisa, que não haja mais encrenca entre nós, porque o fato foi grave. Segundo, faça o mesmo com alguém. Se alguém pisar na bola com vocês tiverem a razão, vocês puderem enfiar a faca na garganta, perdoe-os. Faça, replique, leva isso para as pessoas. Ali foi a grande mudança, foi o grande resultado que eu tive. Foi o grande resultado que eu tive, porque aqueles dois eu queria enterrar vivos antes de eu conhecer Jesus Cristo. Uma linda história, né, Hermes? Edu e Pena, eu vou passar a palavra para vocês, senão vocês não participam, né? Deixa eu, antes de falar com o Emerson e falar do Emerson, eu queria dizer que eu não estou vendo o Emerson, só estou ouvindo. Mas como o meu Instagram aqui tá ruim, mas vamos assim mesmo, tá bom? Primeiramente, né, fala boa noite aí pro Emerson. É uma alegria muito grande nós termos ele aqui junto conosco. E olha para você ver, de tudo isso que o Emerson falou até agora, eu conheço pessoas que por muito menos se entregaram, né? O Emerson aí tá um monte de dificuldade, um monte de obstáculo na vida dele. Só que ele tá aí, tá pulando os obstáculos. E olha que mensagem que ele já traz hoje aí, uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, de perseverança, né? E tá sempre lutando. Ele encontrou Deus, ainda bem, né? Ainda bem. Tomara que, se a pessoa, se metade da população fizesse isso, já tava bem melhor as situações. Ô Emerson, brilhante a sua história, muito linda mesmo, fica aqui como exemplo. Parabéns para você. E durante a live aí, de tudo que você falou aí, eu vou fazer 5 perguntas para você, tá bom? Ok. Só 5. Perfeito. Agora eu vou dar a palavra pro Luizinho, tá bom? Ô Hermes, eu vou te falar uma coisa para você, de verdade. Para mim, que a sua história nos fez e me faz refletir cada vez mais que a mudança tem que sair de dentro de nós. Então, foi assim, extremamente oportuna a sua colocação, a tua história de vida. Gostaria, e já falei em uma live anterior, que eu me redimi de algumas coisas também, mas pode ter certeza de verdade. A espiritualidade, a live está me trazendo mais um amigo, papo de amigos. E você disse, em tudo que você falou, eu só cresci nesses minutinhos que eu estou com você. Então, que Deus nos permita cada vez mais estar próximo de você. É um aprendizado para nós. Já falei para o Rômulo e para o Pena ontem. E, de verdade, eu sou de todos que estão na live, assim, não vou dizer naquela gíria, o pequenininho, né? Mas pode ter certeza que a minha caminhada é longa.
E nessa caminhada, Deus está colocando amigos, assim como você, o Rômulo Pena, Dr. Eldo, enfim, todos que participam da live. Muito obrigado de ter te conhecendo assim, através do vídeo, vou ter a oportunidade de conhecer, se Deus assim permitir. E muito obrigado, de verdade. Você despertou em mim e muitas das pessoas que estão com a gente o modo de ser e de agir. Muito obrigado. Obrigado eu. Isso porque, meninos, ele só fez a apresentação dele, tá? Ele não começou ainda, tá? Para quem conhece o Hermes de verdade, eu tenho a liberdade de poder falar isso, do trabalho social que ele realiza, né? Às vezes, claro, ele faz o trabalho onde muitas pessoas querem passar bem longe, né? Então, são dentro das penitenciárias. Eu conheci o Emerson através do trabalho que ele fez dentro da penitenciária, tive a oportunidade, e agradeço sempre por me tornar amigo dele, quanto a gente conversa. Ele é evangélico da Igreja Metodista, eu sou espírita. Um dia nós fomos para a cidade de Marília, ele foi dar uma linda palestra lá, e a gente conversou a ida e a volta, sem problema algum, de entendimento, sem discussão. Por quê? Porque lá a gente estava falando sobre o amor, sobre Jesus, sobre as boas ações, sobre a caridade. Então, não é a religião que salva as pessoas, mas sim as atitudes. O Emerson tem uma história de vida bonita, são percas fortes na vida dele, percas recentes, né? Quase ele passou o plano espiritual com o Covid, foi um momento difícil, perdeu a esposa, conseguiu, através da espiritualidade, da fé e das orações, colocou uma mulher na vida dele, uma pessoa boa, que acrescentou na vida dele, né? O importante é a gente sempre estar acrescentando pessoas boas nas nossas vidas. E a gente sabe, né, Pena, Luiz, Emerson, é a lei da atração. Quanto mais amor você emana, você atrai mais pessoas boas, pessoas iluminadas para a tua vida. Não tem como você estar no caminho correto, no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus, e você atrair as pessoas ruins. Às vezes vem aqueles irmãos menos favorecidos, nós, mas eles são para a gente ter o auxílio a eles. E através do auxílio, quando a gente passa o auxílio a esses irmãos, quem recebe, na verdade, né, o auxílio somos nós. Quem necessita do auxílio somos nós. Então a história do Hermes, ele tem um trabalho maravilhoso, sempre fez. Ele nunca falou não, ele arrumava um espaço na agenda dele que era corridíssimo. Eu não sei se ainda está daquele jeito, viu, Hermes? Naquela correria, mas ele sempre veio com todo o amor, com toda a atenção, com toda a tranquilidade. O Emerson é exatamente o que ele apresentou na abertura. Agora, meu amigo Emerson, antes das 5 perguntas do Pena, que quando ele faz pergunta demora 20 horas a live. Eu vou te passar para a gente começar, se pode. Pode espalhar, pode começar o entendimento, o pensamento, e a gente vai batendo aquele papo. Tá valendo. Então vamos lá. Bom, aproveitando aí o gancho, né? Quando Jesus, tem uma passagem que Jesus caminhava com os discípulos, é muito conhecida, e ele é abordado por um centurião romano. Quem era o centurião romano? O homem que defendia as leis de Roma, que ia de encontro, ou seja, era contrário às leis de Jesus. Jesus pregava algo contra Roma que aquele centurião ele detestava e ele teria que combatê-lo. Mas a experiência que Jesus viu, a sua experiência prática, sem precisar provar nada para ninguém, apenas vivendo, alcançou o coração daquele homem. Abordado pelo centurião, Jesus para e dá atenção, independente de quem é ele. Ele quer me matar, ele defende aquilo que eu quero combater, ele é contrário à minha doutrina, ele é contrário à fé que eu procuro propagar, mas eu vou dar atenção a ele. Esta é a prova, nesta passagem, que Jesus dá atenção a todos, independente do seu estado emocional, físico, condição social, econômica, doutrinal, até, inclusive, para o criminoso, para aqueles que estão cometendo crime no exato momento, prostituindo, roubando, matando,
se drogando. E o centurião pede para que Jesus cure o servo dele que não está bem. E naquela época, servo representava dinheiro, porque o escravo, o servo, trabalhava em troca de comida, em troca de um pouso, e o centurião tinha o privilégio de ter servos trabalhando para ele. E ele disse: olha, o meu melhor servo está mal, então, por favor, o senhor pode curá-lo? Aí Jesus, ele vai e muda mais ainda, contradiz mais ainda aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente hoje vê. Ele diz: não, peraí, eu vou lá na tua casa, e a gente já faz a cura ao vivo e a cor, já colocamos uma mesa lá, depois a gente faz um cafezinho e a gente já comemora a cura dele. Isso na frente dos discípulos. E aí Jesus, e aí o centurião, a famosa frase, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e ele será curado, será salvo. O centurião falou assim: não, eu não tenho condição de recebê-lo, porque eu sou o centurião que persegue o teu povo, os teus ideais, a tua vida. Eu quero te matar. Se eu pudesse, eu matava todo mundo que andava com você. E Jesus diz, e ele fala: diga uma palavra, não precisa ir lá, diga uma palavra e meu servo será curado. E Jesus diz para ele: então tá, pode ir, ele já está curado. Quando o centurião se afasta, Jesus olha para os discípulos, para Pedro, para Tiago, para os discípulos que o acompanhavam e dizia: eu nunca vi alguém com tanta fé entre vocês, igual este homem tem em mim. Confiança. Se pode, tudo pode aquele que crê, aquele que realmente confia. Em quem? Naquele que pode curar. Procurar na porta certa e fazer aquilo que tem que ser feito e perguntar. Eu sempre falo: você quer comprar carne? Tem certeza? Tem um nome essa carne? Tem. Eu quero comprar um contrafilé, eu quero comprar qualquer tipo de carne. Beleza, então dá um pulo, tem uma farmácia aqui na esquina. Ué, não combina? Como é que é isso? Tu vai mandar para a farmácia para comprar 1 quilo de carne? Não. Se você quer comprar um Magnopirol, quer comprar um Dorflex, vai ali no açougue da esquina. Talvez até tenha, se for remédio que não tem receita. Mas não combina. Então, quando eu tenho um problema, se eu tenho um problema na justiça, eu preciso procurar um advogado, e não um açougueiro, e nem um farmacêutico, eu preciso procurar um advogado. A mesma coisa ocorre no mundo espiritual. Se eu tenho um problema, eu tenho que procurar um ser espiritual que se manifesta no corpo de alguém que pode ser o intercessor, ou quem nos leva até o ponto. Alguém que fala: vem cá que eu conheço um cara, eu conheço uma pessoa, igual aquela mulher que estava saindo da igreja, estava saindo sozinha, Bíblia debaixo do braço, celular na mão, e o assaltante, mão para cima, perdeu. Ela pegou a Bíblia e o celular falou assim: ai moço, pode levar tudo que você quiser, porque eu não pertenço, eu não sou desse mundo. O cara saiu correndo, pensou que era um fantasma. Ela estava dizendo que ela não pertencia a esse mundo, ela era do mundo espiritual. Ela ficou com medo, ele achou que era um fantasma e saiu correndo e não assaltou ela. Claro que essa é só uma história, não aconteceu isso. Mas o tema, se podes, ela vem de uma passagem que está depois, se você tiver a oportunidade, de ler o texto completo, está lá em Marcos 9, 23, o texto que eu escolhi. Porém, Marcos 9 vem desse contexto aí, dessa passagem. E essa passagem, antes de eu entrar nela, eu vou transportar um pouquinho para o nosso mundo, o mundo corporativo, o mundo do dia a dia, o mundo das pessoas que estão procurando fazer um curso, que estão procurando um emprego, estão tentando fazer alguma coisa que seja diferente do mundo espiritual, que no contexto deveria primeiro parar, respirar, se trancar no seu quarto, falar: Senhor, é o seguinte, estou saindo aí para entregar uns currículos, estou indo aí para resolver um problema lá do meu carro, estou com uma situação ali na justiça, estou precisando ir resolver uma situação familiar, e eu não vou conseguir fisicamente resolver isso. O Senhor precisa estar comigo. Então o Espírito Santo esteja comigo para a gente
poder fazer aquilo que tem que ser feito. Seria o normal, mas as pessoas não estão conectadas primeiro ao espírito, estão conectadas primeiro ao físico, e por isso que dá errado. Então vamos transportar um pouquinho. Em uma das minhas apostilas, eu tracei 6 pontos, 6 tópicos. Havia 2 homens andando em São Paulo, e essa história eu criei, tá bom? Com exceção do fato da propaganda é real, mas a história eu criei. Eles estavam andando em São Paulo, e numa esquina, eles recebem cada um panfleto. O panfleto dizia: comprou, ganhou 1 ano de pizza grátis. Compre o seu Chevrolet hoje e ganhe 1 ano de pizza grátis na pizzaria tal. Esse era o dizer do panfleto. E essa história é real. Existiu realmente essa campanha. Mas os 2 homens eu criei. Claro que mais que 2 receberam esse panfleto, mas o que vai acontecer com os 2? Essa foi criação minha. Um deles, os 2 estavam juntos, um deles disse: vamos logo antes que acabe a promoção. O outro disse: nem adianta ir, já deve ter acabado. E aí eu pergunto: se pode, tudo pode aquele que crê, mas para crer, se eu creio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Se eu creio, eu vou fazer. Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou exercer, eu vou executar, eu vou efetuar. Se eu não creio, eu digo: nem adianta ir, já deve ter acabado. O outro disse: não, é melhor ir logo antes que acabe. E se não tiver mais a promoção? Se não tiver, vou descobrir quando eu lá chegar, porque se tiver a promoção e você não for, você perdeu por uma falta de ida, falta de atitude. Bom, então, o que eles tinham nas mãos? Informação. Informação. Comprou, ganhou 1 ano de pizza grátis. Quando a informação entrou no cérebro dos 2, virou conhecimento. Opa! Eu já conheço agora o que está descrito neste panfleto. Existe uma promoção, tem 1 ano de pizza grátis, basta eu comprar um carro, um veículo Chevrolet. Beleza? Beleza. Então a informação virou conhecimento quando cai no meu organismo. Sabe quando você fala assim, ó: agora entendi. Nossa, é assim mesmo que aconteceu? Pronto. Esse é conhecimento. Agora, meu irmão, minha irmã, ninguém mais mexe dentro do teu cérebro, do seu coração, porque ninguém é capaz de acessar o teu cérebro, o teu coração e tirar o conhecimento adquirido através da informação que você leu, que você recebeu. Esta é a prova de quando as pessoas falam assim: eu não sei como é que é isso. Você não sabe porque tu não leu, não prestou atenção, você não deixou ela cair. E essa é a distância maior que o homem tem. Entrar a informação no cérebro e cair até o coração. É desse tamanho aqui, ó. Essa é a maior distância. Eu não consigo executar algo que eu sequer tive acesso à informação. Eu não consigo fazer nada por isso, né? Tem uma frase minha que diz sobre liderança: eu não consigo levar alguém a um lugar que eu nunca estive. Eu não consigo levar alguém a um lugar que eu nunca estive. Eu vou te levar lá no bairro X. Já foi lá? Nunca fui. Você já esteve aqui nessa cidade? Nunca pisei nessa cidade. Entendi. Vamos ao GPS? Não, deixa comigo. Você vai sair para qualquer lado. É o que as pessoas estão fazendo, saindo para qualquer lado. Jesus, misturar um pouquinho aqui agora. Jesus, quando ele está para partir dessa terra, ele falou assim: não se preocupeis. Os apóstolos, como é que nós vamos agir? Ele falou: vou deixar meu espírito pairando na terra. Vocês vão ter acesso livre a ele. Invoca ele, convoca ele, chama ele, que vocês vão ver, ó. Ele vai fazer de vocês, ele vai ser o guia, ele vai ser o ser que vai te levar aos lugares que poucas pessoas terão acesso de forma livre, sustentável, segura, feliz e honrosa. Bom, então, informação virou conhecimento. Quando vira sabedoria? Quando eu coloco em prática. Aí eu fui sábio.
Caramba, você foi sábio, hein? Você foi rápido, hein? Você pegou aquela informação, deixou cair no coração, entendeu e foi lá e fez. Informação, conhecimento, sabedoria. O que é sabedoria, então? É colocar o conhecimento em prática da informação recebida. Isso está na abertura do meu livro, na verdade. Né? Então, informação, conhecimento, sabedoria. Ah, beleza, legal. Mas vamos lá, avançando um pouquinho mais ainda no processo corporativo e até da ordem pessoal, antes da gente cair nas passagens de Marcos. Três títulos importantes. O primeiro deles, saber. O segundo, poder. O terceiro, querer. Saber. Se eu não sei, naturalmente justifica o fato de eu não fazer. Eu não sei, por isso eu não executo. Então, falta-me a informação que vai transformar no conhecimento. Então, eu não executo. Se baixa o meu nível de conhecimento, baixa automaticamente o meu nível de poder. Eu não posso, porque eu não sei, porque o conhecimento não está dentro de mim, porque a informação não foi lida, porque eu não busquei a informação. Então, o saber, ele é baixo, o poder, ele acompanha, talvez esteja até mais abaixo ainda. Bom, quando que as pessoas não fazem? Quando elas estão em dois momentos. Quando elas não executam, quando elas não acreditam, quando elas não sabem ou quando elas não querem. É simples. Eu dou treinamento para a empresa, dou consultoria para uma grande companhia que vende cacau no Brasil e fora do país. Dá o livro aí, ó. E quando que as pessoas não sabem, não fazem? Quando elas não sabem ou quando elas não querem. Quando elas não sabem, quando elas não querem. Não tem outra explicação. Por isso que quando alguém diz, eu não sei fazer isso. Tá, vamos então treinar. Ah, mas dá uma preguiça treinar, então tu não pode fazer, que tu não quer. E aí o teu poder baixa. Então, saber é o conhecimento. Poder, você recebe quando você ganha. Desculpa, saber é informação. Poder é quando você ganha conhecimento. E querer é quando você executa. Eu estou executando porque eu quero. Porque eu estou a fim de fazer. Eu estou a fim de fazer. Aí, a gente caindo para o texto, que é o título, se podes. Em Marcos 9, o texto todo, Jesus estava caminhando com os seus discípulos, como sempre fazia, e ele encontra um grupo de pessoas, e nesse grupo havia uma discussão, um tumulto. Estava lá, eles estavam se debatendo alguma coisa. E no meio desse grupo tinha até uma parte dos discípulos dele. Porque os discípulos se dispersavam. Às vezes ia 2 com ele, 3, aí uma parte ia para Galiléia, outro para Cesareia, outro entrava em Jerusalém, Roma. Eles se dispersavam, mas nesse momento eles estavam... E quando Jesus chega e pergunta assim para esse tumulto, o que vocês estão fazendo aqui? Um homem diz assim, mestre, o meu filho, acho que é filho ou filha, depois eu posso confirmar, ele ou ela tem um espírito nele que tomou conta do corpo dele. E o espírito joga ele no fogo a fim de queimá-lo vivo, joga ele na água a fim dele morrer afogado, faz com que ele fique pulando no meio da rua, me envergonha. O homem fez lá as reclamações todas e o relato todo daquele espírito. E aí Jesus vira e fala assim, e o que você quer? Presta atenção. Você procura uma pessoa que você conhece muito, ou que a pessoa te conhece muito, e a pessoa sabe do que você precisa, ela tem condição de te ajudar, e aí você fala para ela assim, viu? Procurando aqui, porque precisava falar com você, e você já sabe o que ela precisa. Você fala, aí você conta toda a sua história. Então, assim, olha, é o seguinte, estou devendo até as calças, estou com problema assim, assado. E você tem muito dinheiro, ela sabe que você tem, você sabe do problema dela. Aí você vai, e o que você quer de mim? Oxe,
precisa perguntar não, filho. Faz o cheque aí. Faz o Pix. Não é? Mas Jesus quer ouvir isso dele. Ele falou, é o seguinte, se puder colaborar aí, Jesus, e curar a pessoa aí, o meu filho aí, tirar esse demônio dele aí. Aí Jesus fala assim, se podes, se eu posso, se podes curá-lo, tudo pode, aquele que crê. O que Jesus estava dizendo? Como assim se pode? Se eu posso? Claro que eu posso. Talvez você não entendeu que eu posso fazer. Aí ele falou assim, tudo pode aquele que crê. Aí, até peguei aqui a anotação. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Veja bem, o homem já não pediu mais para curar o filho, para tirar o demônio do filho. Ele falou assim, entendi. O senhor não tá, agora não é mais o meu filho, né? Eu sou o problema, eu que não estou acreditando. Eu estou querendo o quê? Como a maioria dos colaboradores tem, dos funcionários tem, que é o salário no final do mês, mas trabalhar durante 30 dias é complicado. Eu quero a cura do menino, acreditar que o senhor pode fazer e fazer acontecer através de mim é complicado. Jesus, naquele momento, ele não estava preocupado com o demônio no corpo da criança. Porque para ele era assim, o demônio sumia. Jesus estava preocupado com quem estava intermediando a situação, com quem foi buscar ajuda, com quem foi pedir para ele ajuda. E qual era o objetivo desse pedido? Você está pedindo ajuda para curar o seu filho para quê? Para você ficar sossegado? Ou porque você acredita que eu posso curá-lo? É mais ou menos isso. Aliás, é isso que Jesus estava colocando. E aí, então, o homem reconhece que Jesus falou assim, peraí, você não acredita? Aí o homem fala, peraí, então, por favor, eu creio. Agora me ajuda a curar a minha incredulidade. Não era criança que estava com o demônio? O pai estava normal. Ou seja, a criança com o demônio estava melhor do que o pai que estava são, que estava consciente. E aí Jesus fala assim, beleza. Olha para a criança e diz, demônio, sai. Aí a criança, ela dorme ali, né? Acharam até que ela tinha morrido, mas não havia morrido. Aí Jesus vai lá, põe a mão na criança, põe de pé, e a criança volta a viver. E o homem recebe a grande lição. Se podes, tudo pode, aquele que crê. E como eu tenho o hábito de todos os dias fazer oração, de manhã e à noite, antes era só à noite, antes era só de manhã, aí também passou a ser à noite. Hoje, o evangelho que eu compartilhei hoje, que eu compartilho todo dia nas minhas redes sociais, nos stories do Instagram, Facebook e também no status do WhatsApp. Hoje o evangelho foi Marcos 11, 24. E a passagem de Marcos 11, 24 é tudo que vós pedirdes em oração e credes que o recebeu, assim se fará. Ou seja, o que é que você está querendo para você e aonde você está buscando, aí cabe aqui um testemunho. Então, o que eu vou falar, eu não conto para qualquer pessoa. Aliás, nem sei se eu teria coragem de contar publicamente, porque eu não combinei com o Rômulo. Não sei se o Rômulo sabe dessa história em detalhes, talvez ele imagina pela situação, e eu não tenho vergonha de contar hoje. Quando antes da pandemia, eu ganhava algo em torno de R$6.000 por mês, com os projetos que eu resgatei. Mas antes, quando eu viajava o Brasil, eu ganhava uns 20 mil por mês, certo? Quando entra a pandemia, eu saio de 6 mil para R$0 por mês. Aí depois tive uma empresa que pediu para eu atender ela online, e esse valor virou R$1.500 bruto. Então eu saio de 20, entro numa crise depressiva, não era por causa de dinheiro, era outra coisa, volto, depois dessa crise, volto a ter projetos na ordem de 6 mil, praticamente líquido,
E aí eu caio para 0 centavos, e nesse momento é que a gente vai realmente descobrir quem somos nós. Não é quando você está bem, é quando você está mal, quando você não tem recursos. Eu fiquei com uma empresa fazendo o meu trabalho durante quase 2 anos e meio, só que essa empresa, desculpa, 1 ano e meio, né, no período da pandemia, nesse período em que eu recebi a ajuda da minha irmã, recebi a ajuda das minhas ex-cunhadas, que a minha esposa que faleceu, e os 1.500 não era suficiente para a gente viver. Fizemos acordo com pagamento de água, de luz, parcelamento, não podia sair para a rua, ficamos trancados durante 3 meses seguidos. Eu sócio de uma marca de shampoo, sócio de um projeto numa panificadora. A panificadora abriu as portas para mim, a Rosa Tarano falou assim, olha, pode ir, fome você não vai passar não, você vai comer o que nós comemos, mesmo com tudo trancado. Pode ir lá pegar o que você quiser. Eu não abusava, evidente, porque ela também precisava vender. E no dia 13 de junho, eu fui internado com 50% do pulmão comprometido. No dia 14 de junho, minha esposa, ex-mulher, foi internada também. No dia 18 de junho, eu saí do hospital. E no dia 20 de junho, ela faleceu com parada cardíaca de Covid. Aí eu vou para casa, pesando 10 quilos a menos, e a vida virou de ponta cabeça. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu queria saber quem era eu, por que eu cheguei nesse estado, como que eu cheguei ali, o que eu podia fazer. Uma amiga que me chamou me deu sentimentos logo na primeira semana, eu me lembrei, uma vez eu fui para a igreja, estava ela, namorada, enfim, e eu chamei ela e falei, você ainda está frequentando a igreja? Falou, não, você está indo em outra igreja, vai ter culto domingo, você quer ir? Eu falei, não estou a fim de ir, não estou em condições de ir. Ah, mas tem online, assisti online, beleza? Gostei da ideia. Na segunda-feira seguinte, eu fui tomar café na casa do pastor, e aí eu passei a fazer uma terapia com ele toda segunda-feira. E eu mentia para ele. Eu falava, domingo no culto, falei, pode deixar. E aí, uma coisa que aconteceu comigo, e o que eu vou falar agora é muito sério, muito pessoal. Eu estava muito mal, sem dinheiro. Eu comecei a mentir para minha família. Eu comecei a pedir dinheiro. Olha, Rômulo, eu não cheguei a virar andarilho, mas eu comecei a pedir dinheiro para minha irmã, para ir no mercado. Sabe o que eu ia comprar no mercado, meus queridos? Eu ia comprar corote de cachaça. Uns 2, 3, 1 quilo de limão. Eu tomava umas 12 caipirinhas no final de semana. Eu queria dormir para esquecer da história. E aí eu comecei a ficar, aí literalmente alcoolizado, né? E aí como eu estava mal no domingo, eu mentia para o pastor, eu falava que tinha tido imprevisto, não podia ir na igreja. Aí eu não ia. Aí eu começava a segunda-feira mal. Aí eu ia no domingo, faltava 2. Aí uma semana eu faltava de fazer a terapia com ele, na segunda, ia e vinha. Aí 3 meses passaram, a coisa não mudava, piorou a situação. Não tinha trabalho, aí que não tinha trabalho mesmo. Só caía aquele dinheiro lá, R$1.500 bruto, os outros ajudando, eu mentindo. Eu estava num desses cultos, e o pastor falou, agora eu vou falar de prosperidade na Bíblia, não é sobre dinheiro. E ele foi e lançou a semente. Eu saí daquele culto, cheguei em casa, tranquei no quarto, fiz aquilo que o mestre ensinou a vida toda. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, não sei nem como começar, mas eu estou aqui e sei que você existe. Muda minha vida hoje à noite. Eu estou inchado, pesado, eu sou um mentiroso, eu sou quase um alcoólatra, eu não tenho mais futuro desse jeito, eu não sou uma pessoa má, mas eu não tenho mais condição. Então muda hoje, não é amanhã. Amanhã quando eu acordar, em vez de eu comer 2 pães, eu quero comer um omelete para melhorar a minha saúde. Em vez de eu ficar travado aqui, eu quero andar na praça aqui uns 30 minutos. E falei aquilo para Deus e dormi. Isso não durou nem 1 minuto minha oração, tá? De joelhos trancados. Eu acordei. Aí eu imaginei que ia ter uma mestre de anjos lá. Um anjo era do emagrecimento, o outro era de finanças, o outro era para arrumar contrato, o outro era para me educar espiritualmente. Não tinha ninguém, nada, aquele vazio, silêncio. Aí eu descobri que se eu quisesse realmente fazer aquilo que eu pedi para Deus, eu tinha que eu começar a fazer sem receber o milagre. Aí passado-se uma semana, eu estava já mais magro, eu já não tomava mais álcool, eu já estava mais leve, estava fazendo minhas orações. Aí eu tinha R$10, me lembro até hoje. Eu comprei um caderninho, que não está aqui comigo, comprei um caderninho
e nesse caderninho eu escrevi as 4 áreas que eu queria mudança. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, saúde. Quarto, trabalho. Eu preciso mudar nessas áreas. E eu falei assim, eu só vou conseguir mudar se eu acreditar realmente que isso é possível. Lá vem o se podes. Tudo pode aquele que crê. Pois eu comecei, o que eu preciso fazer para mudar com Deus? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso tomar tais atitudes, eu preciso perdoar, eu preciso ser perdoado, eu preciso fazer mais orações, eu não posso faltar à igreja no domingo, eu preciso ser mais feliz sem dinheiro. E eu falei, eu preciso também de outra coisa. Eu preciso viver a minha vida e não depender das pessoas. Aí eu comecei a ligar e dizer, olha, não preciso mais de ajuda. Como assim? Fique em paz, tranquilo. A pessoa me dava 4 detergentes, eu preciso só de um, eu vou economizando. A pessoa dava 2 caixas de leite, eu não vou parar de tomar leite, tem lactose, infla a gente, incha tudo, estraga com o organismo da gente. Vou tomar 4 caixinhas em vez de 2 caixas inteiras de 12. Fui me adequando. E fui escrevendo lá o que eu tinha que fazer, cada coisa. Só que numa das páginas eu coloquei todos os meus credores, eu tenho que pagar essa conta, isso aqui está atrasado. E eu coloquei na primeira linha o nome de uma empresa que eu devia 2 boletos. E um profissional que conhecedor da parte comercial, podendo fazer um trabalho nessa empresa, fazer com que essa empresa produza um efeito lascado, cresça vendas, aumente sua produtividade, aumente o seu lucro. E eu parado em casa, um monte de empresa precisando do meu trabalho, e eu travado. Eu coloquei lá, senhor, eu preciso pagar essa dívida aqui, já faz mais de 7 meses, foi antes do Covid, eu tenho que pagar, senhor. Mas não me manda dinheiro não, me manda dinheiro, me manda trabalho. E todo dia eu orava por aquelas empresas que eu tinha que pagar, aqueles boletos, aquelas coisas. Bom, 15 dias fazendo isso. Tinha se passado 3 meses do fato lá, 15 dias. 5 da tarde, no dia 30 de agosto, eu recebo uma mensagem, porque o financeiro que me cobrava, do dono da empresa. Falei, pronto, o financeiro parou de cobrar, cansou, agora mandou o dono cobrar. E ele mandou, ele falou, tudo bem com você? Eu falei, tudo bem. E eu aprendi outra coisa, não fuja de ninguém, atenda todo mundo e seja sincero. Seja humilhado quando você estiver devendo, não tem problema, não se revolte, você é culpado, você é responsável por aquilo que você está fazendo, enfrente isso, não tem que enfrentar de costas, é enfrente de frente. Faça, olha no olho, uma boa conversa, explica, mesmo que a pessoa te humilhe, tudo bem, eu mereço, eu fiz, fui eu que assumi o compromisso, autorresponsabilidade. No dia, eu falou assim, nossa, você está ficando careca, hein? É mentira? Não, é verdade. Por que eu vou me ofender? É verdade, ele está certo. Você engordou, hein? Lembra que você pesava 72? É verdade, estou com 97, 95, 98. Não é mentira dele. E ele falou assim, eu precisava falar com você, posso te ligar? Eu falei, agora ele quer cobrar, é ao vivo, é por telefone, não é mais por mensagem. Eu falei, por favor. Aí ele me liga e fala assim, como é que você está? Eu falei, estou bem. Ele falou assim, é o seguinte, dobrei a minha equipe de trabalho e eu estou precisando, mudei umas coisas do seu trabalho. Eu falei, opa, eu acho que ele quer meu trabalho para trocar os boletos, para quitar a dívida, porque ficou com dó de mim. Eu falei, tá bom, quando você pode vir aqui? Eu falei, amanhã, e fui. Sentei lá com ele, com a família dele, e ele virou e falou assim, olha, eu dobrei a equipe e tal, e contou a história dele. Falei, tá bom. E o que você quer? Ele falou, eu queria assim uma palestra por semana, uns 40 minutos, na abertura da loja. Eu falei, beleza, tá bom. Quanto você cobra? Eu falei, então, o que eu cobro, eu não posso cobrar de você, porque você ficou aí 6, 7 meses sem receber, não sei se você sabe, os boletos estão aí. O que eu posso fazer é bem menor do que o que eu te cobraria é maior, mas se você não ligar, a gente pode trocar os boletos. Não, eu sei dos seus boletos, mas tudo bem, então a gente troca, beleza, me faça 4 palestras de 40 minutos e os boletos estão pagos. Eu falei, meu Deus, eu escrevi no caderno isso, Senhor, me manda trabalho, não me manda dinheiro, porque dinheiro é muito fútil. Eu falei, peraí, aqueles joelhos dobrados, todas as manhãs, Senhor, eu preciso pagar essa conta, se pode. Claro que pode, mas vai comprar a carne no açougue. Vai conversar
e pedir com quem tem poder para fazer por você. Vai aos pés do Mestre Jesus, é Ele quem faz, não tem outro jeito. Aí eu falei, fechou, eu já estava feliz, não estava entrando dinheiro na minha conta, mas eu estava feliz pelo poder do milagre que tinha acontecido. Aí ele vira e põe a mão nesse braço aqui do lado direito, e falou assim, só tem um detalhe, eu preciso de você até o final do ano. Isso era final de agosto. Eu falei, como? Me faz um orçamento até o final do ano. Eu falei, tá bom. Vamos fazer as 4 palestras, depois eu te apresento o orçamento? Vamos. Fizemos as 4 palestras, mudamos o conceito daquela empresa, ele ficava emocionado com os resultados que tinha. Logo que terminava o meu evento, fui de forma dinâmica, me empenhei, sempre em oração, aprendi isso. Senhor, estou indo para lá, vamos comigo, Espírito Santo, fala por mim e tal. Resultado, 4 semanas passadas, eu fui lá e apresentei um contrato para ele, que mudaria a minha vida ali em 30 dias. Ele falou assim, tá feito, vamos fazer. Falei, vamos. Fechou. E o que eu vou contar para vocês agora, bom, vocês acreditam, né? Eu estou falando com pessoas espirituais. Passados-se uns 25 dias, a mulher dele chegou em mim e falou assim, eu preciso fazer uma reunião com você, e eu estou com um problema sério aqui dentro. O seu trabalho é ótimo, você mudou a nossa história, nossa equipe é outra, só que nós temos um problema. Suas apostilas, as 2 são ótimas, eu não tenho um duplicador aqui dentro. Eu não consigo pôr em prática tudo que você está nos ensinando. E eu preciso que você, me ajude a fazer alguns documentos internos que eu não sei fazer. Eu não tenho ninguém para fazer. Você pode me ajudar? Posso. Aí subimos para uma sala, na frente de um computador, ela sentou aqui do lado. Falei, vamos lá, o que você quer fazer? E ela foi falando e eu digitando. Aí eu ia colocando as palavras do que ela queria, certo? Eu olhava para ela, ok, certo. Aí eu estou aqui digitando, montando as frases, aí ela vira e fala assim, não, porque eu tinha que chamar você, nós tínhamos que chamar você, e eu digitando, ok. Ela falou assim, porque aquela voz ficava só falando na minha cabeça. Eu falei assim, que voz? A voz ficava assim, chama o Emerson. Eu falei, aí eu parei tudo, gente. Aí eu olhei para ela e falei assim, você ouviu uma voz? Eu falei, eu ouvi. Você não acredita, né, querida? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Você conhece o meu trabalho, você sabe o que eu represento, você sabe como que eu trabalho. Então, você estava com um problema aqui, uma demanda, eu tenho oferta, você lembrou de mim, teu cérebro processou, caiu no coração, e aí você, o sentimento, vamos chamar o Emerson. Ele falou, não, querido, a voz falou em alto e bom som dentro de casa, chama o Emerson. Teve um dia que ela falou, chama o Emerson que ele resolve. Aí eu arrepiei. Aí a lágrima já desceu aqui um pouquinho, né? Já desceu aqui um pouquinho, porque eu tinha anotado isso. Eu falei, Mestre Jesus, eu estou em suas mãos. Muda a minha história. Faça com que eu pague os meus credores. Faça com que eu quite as minhas dívidas. Faça com que eu mude a minha forma de ser. Faça com que eu retome. Mas não me dê de graça nada. Não me dê dinheiro, porque dinheiro é muito fútil. E ele disse, e ela disse, eu falei, quem mais ouviu essa voz dentro de sua casa? Que são em 3 ou 4. Falou, só eu. O pessoal achou que eu estava louco. Aí eu cheguei e falei, marido, chama o Emerson que essa voz não me para de falar. Aí eu respirei. Aí ele falou, eu ia até te chamar outro dia que você passou aqui. Eu falei, peraí, quando que você começou a ouvir essa voz? Ela falou, faz uns 15 dias. Eu falei, gente do céu, faz uns 15 dias que eu comecei a fazer as orações. Faz uns 15 dias que eu comecei a fazer as anotações. Faz uns 15 dias que eu comecei a criar autorresponsabilidades e olha, não precisa me ajudar com aqueles R$ 150 que você me traz todo mês. Por quê? Porque agora eu vou resolver o problema. Ou seja, eu me lancei nas mãos de quem podia resolver e não ficar dependendo das pessoas que eu fico, ninguém me ajuda, por isso que eu não cresço, ninguém me ajuda, por isso que eu não vou, ninguém faz nada, por isso que as coisas não acontecem. Sai do autocoitadismo e se abre para a autorresponsabilidade. 15 dias, foi quando eu comecei, pensei, né? Ela falou assim, outro dia eu ia te chamar, você passou aqui em frente com a sua esposa. Eu falei, como assim? Você passou aqui com a sua esposa. Eu falei, minha esposa morreu faz 3 meses. Ela falou, mas eu não sabia. Eu não sabia que ela
tinha morrido. Eu fiquei sabendo depois que ela morreu. Aí minha cabeça, meus queridos, aí eu travei. Aí eu falei, não, peraí, calma. Ela falou, você não acredita, né? Mas você passou aqui na frente com ela. Falei, eu passei com a pessoa, pensei, mas não falei para não ofendê-la, né? Porque senão eu firo a fé dela. Falei, com a pessoa que morreu, passei aqui em frente. Eu pensei, mas não passei com ninguém, nenhuma mulher aqui na frente, porque eu sempre andava muito sozinho, com fone de ouvido, caminhando, fazendo minha atividade física. Aí eu pensei o seguinte, meus queridos, eu posso acelerar o que eu quiser agora. Aí eu meti o pé no acelerador. Aí eu comecei a escrever, gente. Senhor, se eu tenho direito, também quero isso. E comecei a virar as folhas. Já tinha se passado algum tempo, a vida financeira tinha retomado, eu estava quitando os meus débitos, estava com 3 contratos em andamento. Uma amiga querida me chama para tomar um café junto com o marido dela. Falou assim, olha, estou muito preocupado com você. Você só fala de Deus, só publica as coisas lá, você está precisando viver um pouco mais. Você é um homem bonito. Você precisa arrumar outra mulher. Me lembro que ela olhou para o teto e falou assim, amiga, para minha esposa, desculpa, mas teu marido vai ter que arrumar outra. E aí ela olhou e falou assim, ó, vamos te levar num barzinho, você vai conhecer umas meninas, vamos conhecer umas mulheres. Eu falei, viu, deixa eu falar para você, eu não tenho pegada para isso. Não, mas nós vamos dar um jeito, vamos arrumar um evento. E eu fui para casa com aquele pensamento, falei, realmente, ela tem razão, precisa arrumar alguém. Como é que eu vou viver tudo isso? Aí eu me lembrei, quem que pode? Onde é que eu vou comprar carne? Na farmácia? No açougue? Peguei meu caderno, escrevi minha 5ª meta, relacionamento. Me ajoelhei, falei, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, me fez perdoar, eu recebi perdão, minha família é outra comigo, minha saúde está impecável, estava com 10 quilos a menos, eu acordo de madrugada sem problema, eu consigo fazer minhas coisas, não tenho problemas financeiros, aquele problema anterior. Manda alguém aí para mim, vai. Eu preciso de alguém aí que venha fazer par comigo, que ande debaixo dos seus olhos. Manda, olha, isso, eu não minto, tá? Como cristão não posso mentir. Manda alguém que cuida da saúde. E alguém que me compreenda, alguém que esteja comigo caminhando debaixo dos seus olhos. Bom, aí veio a Ellen, que está aqui inclusive na live. A Ellen é atleta já há muitos anos, o marido dela morreu 26 dias depois que a minha esposa morreu, a gente não se conhecia antes, ela morando 230 quilômetros da minha casa, conhecemos pelas redes sociais, a gente se casou em dezembro do ano passado, hoje eu moro em Indaiatuba com ela. Em 2021, lá em setembro, eu já contei o que tinha acontecido comigo financeiramente, dia 1º de abril agora, eu recebi as chaves do meu apartamento, que de lá em setembro para cá, eu consegui comprar um apartamento. Eu coloquei, quando me ligaram dizendo que eu tinha um apartamento, queria ver, eu falei, eu não posso ver apartamento. Ninguém vende apartamento para quem está com nome restrito, para quem está sem salário. Pois a construtora ouviu minha história e eu recebi um telefonema da construtora. Nós resolvemos, a menina falou, ajudar você, e a gente vai quitar parte dos seus débitos, tirar seu nome, será, precisa fazer negócio comigo. Eu falei, peraí, qual é o golpe? O que eu vou ter que adiantar de R$1.000, 10 mil aí? O que eu vou ter que fazer? E aí ele falou assim, não tem golpe, a sua história subiu até a diretoria e até os gerentes. Eu falei, que história? Quantas pessoas tiveram Covid e perderam seus entes queridos? A minha é mais uma. Pensei, né? Aí vem a pergunta, se pode? Tudo pode, aquele que crê. Comprei meu apartamento, e aí vem, se a gente fechar, senão eu vou estender. Eu queria muito morar aqui, eu queria muito estar perto dela, mas eu estava em Araraquara, fazendo os meus serviços em Araraquara. Os meus contratos foram meio que afunilando, chega uma hora que acaba. Mas aí uma empresa me acha pela internet e pergunta se eu poderia participar de uma seletiva, de um cargo que não existia, para gerenciar o Brasil, de equipes de representantes, uma equipe interna. Eu participei 3 meses dos testes, das entrevistas, a empresa fica a 10 minutos do apartamento onde eu moro hoje. Estamos a 10 minutos do aeroporto de Viracopos, estou a 10 minutos da empresa, e eu gerencio hoje 25 representantes, 12 vendedores internos, sou responsável por toda a área comercial, respondo diretamente para um diretor comercial, porque eles me ofertaram era bem mais do que aquilo que eu precisava para viver. Trabalho de segunda a sexta, uma semana livre, vou todo final de semana para Araraquara, porque eu tenho ainda aqui, né, tenho
a casa aí, tem meu apartamento, tem meu filho, e a vida foi mudando, né? Hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui falando para vocês sobre esse evangelho que mudou verdadeiramente a minha vida. Hoje eu tinha vergonha de falar a palavra de Jesus e era isso que me impedia de crescer, eu acredito nisso. E hoje eu vim aqui para colaborar com vocês. E se deixar eu vou ficar a noite inteira falando, e eu sei que alguém vai se cansar, e eu vou parar por aqui e pedir para vocês. Pena e Edu. Bom, primeiro que a história do Helder não é uma mera ficção, Do Emerson. né? Não é uma história... O Emerson, é verdade, desculpa. A história do Emerson não é uma ficção, e não é uma história com E, é uma história com H, né? Não é enredo de novela. É um camarada que chegou ao fundo do poço, encontrou uma mão amiga, essa mão amiga vem lá de cima, ele acreditou nele mesmo, e ele acreditou que ele também é um grão de mostarda. E é por isso que ele superou tudo isso. Superou com o quê? Com muita fé e com muito trabalho. Que toda aquela história que ele contou de aprender, fazer e acontecer, eu traduzo numa palavra: esperança. Não esperança de esperar, sim esperança de esperançar. E é por isso que hoje ele está aqui contando a história dele e dando assim, um exemplo vivo para quem está aí no fundo do poço. E se você tiver fé, você vai conseguir. O Emerson, as 5 perguntas que eu fiz, você já respondeu, tá? Que nada mais do que é a fé. Se você não tiver fé, meu amigo, não vai conseguir. E você tem que procurar a sua luz. Tá? Luizinho, vou deixar com você. Obrigado, Pena. É assim, né? A gente ouve o Emerson falar, primeiro ele falou, você fica a noite toda, eu vou ficar olhando para ele a noite toda e foi um aprendizado incrível. Ele falou algumas palavras: informação, conhecimento, sabedoria, saber, poder, querer. Mas se a gente não tiver perseverança, a gente não chega a lugar algum. Então, o que acontece? Eu acho que hoje a palestra foi assim, serviu para muitas pessoas, Emerson, que é um despertar. Eu costumo dizer que é um despertar ouvir você falar da tua vida, da tua história, que realmente ela faz com que a gente faça uma reflexão nessa noite de hoje. Não é para amanhã essa reflexão. Ela tem que ser feita hoje. Porque o que você buscou, os obstáculos que você pulou, ultrapassou, te fez ficar tão gigante, cara, de verdade. Você se tornou um cara gigante. O que você está fazendo para nós, para os nossos amigos que estão na live de hoje, assim, não tem preço nenhum. Nós podemos. Se você pode, nós podemos também. E você veio, assim, num momento muito especial para nós, para mim, o Rômulo, né? Sabe que hoje foi assim, aquela história, foi para mim a palestra, ele falou para mim, né? Então, tudo que você falou, eu tenho muito ainda a caminhar. Muito, muito. E você hoje foi uma chave, assim, eu virei minha chavinha mesmo, para reflexão mesmo. Porque, olha, cara, eu vou te falar, muito obrigado. Tá? O que eu tenho para te falar, muito obrigado. Eu tenho uma família linda, maravilhosa também, e quero levar esse conhecimento seu, essa sua vivência aí, para nós, para minha casa, para os meus amigos, assim como o Rômulo e o Pena, né? Para que a gente possa realmente chegar lá na frente e falar assim: eu venci. Por que você venceu? Porque você parou para ouvir o seu coração. Você falou da distância para aqui é perto, né? Mas para muitas pessoas é muito longe, né? Então, deixar o amor fluir, deixar o amor pairar, deixar o amor renascer dentro de nós, faz com que a gente chegue nessa reflexão que você fez, essa mudança de vida. Olha o tempo que foi. Se você analisar, não é um tempo muito longo, de 5, 6 anos. Olha, fez como, né? Você se transformou radicalmente no seu íntimo, no seu coração. Você deixou o seu coração transformar você. Então, com essas palavras que você colocou, só aumenta cada dia mais a gente continuar nessa nossa perseverança, depende da religião que nós temos e seguimos, que o Jesus está lá nos abraçando sempre, nos ouvindo a cada momento. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, de verdade. Amém, obrigado. E o Emerson, eu acho que ele não citou, ainda faltou um pedacinho. Ele é atleta também, junto com a esposa, que incentivou. Agora me perdi, né? Quantas competições já, Emerson? Quantas competições você já participou com a tua esposa? Oficialmente eu participei de 4, né? Mas ela participou de umas 800 mil, tem até
um monte de medalha pendurada aqui perto. A gente treina incessantemente. Então, um detalhe que eu não contei é que em 2017 eu passei a ter arritmia a cada 15, 20 dias, e eu era levado para o pronto-socorro para tomar adenosina para o coração parar 1 segundo, senão ele não retomava. E aí, na segunda vez que eu fui atendido pelo mesmo médico, o Dr. Saulo. Ele virou e falou assim: você sabe o que é isso que nós fazemos em você? Eu falei: não. Porque 3, 4 enfermeiras, o médico, desfibrilador do lado, pararam o atendimento da UPA para me atender. Eu falei: o que nós fazemos em você é você sente a sensação de quase morte. Uma pessoa que morre sente tudo que você sente na hora que para o coração. Porque quando o coração para, você sente que a sua garganta está se fechando, o peito dói, dá uma fisgada na panturrilha, os braços parecem que vão cair do corpo. E quando para o coração acontece isso. É isso que nós fazemos. Nós paramos o coração para ele poder voltar. Então a arritmia era isso que eu tinha. Aí os 7 médicos falaram que eu estava condenado. Então eu tomava 8 comprimidos por dia. Aí o que aconteceu depois da pandemia, depois que tudo aconteceu? Eu tive 2 arritmias. Uma eu quase fui mesmo. Não parava de jeito nenhum. Quando eu comecei a fazer isso, e eu vinha de um pulmão comprometido, eu passei a ter, não tive mais arritmia como antes, tive mais 2 vezes nesse período todo que eu controlei pela respiração, e eu corro 10 quilômetros, não sinto nem falta de ar. Então meu pulmão não é comprometido. Passei a semana retrasada por um cardiologista, fiquei 2h30 na clínica, fiz o teste ergométrico, aquele ferrado, você quase morre, e ele fez os ecos e falou assim para mim: o seu coração é um coração de jovem, batimento meu a 60, coração de atleta. Ele mediu aqui as veias artérias, tem um nome aqui que eu esqueci. Ele falou: não tem uma placa de gordura. Carótida. Não tem uma placa de gordura aqui. Você está bem, viu? Você está com um coração novo. Eu falei: beleza. Teu PSA também, ó, tá ótimo. A minha irmã, que entende um pouquinho, pegou os exames e falou assim: ó, meu irmão, câncer de próstata não vai morrer, não. Falei: do coração parece que também não. Resultado: eu corro, faço atividade física, pego peso, subo escada, meu coração nem dispara. Só dispara quando eu vejo a minha esposa. Aí não tem jeito. Aí dispara. Ela tá no quarto assistindo, não tá aqui para não dar microfonia. Ela fica nervosa, ela toda não gosta de aparecer nem nada. Mas não dispara mais. Não dispara. Meu coração não dispara. Por quê? Porque o mestre que cura é aquele que todos os dias, eu e ela fazemos oração de joelho, e eu sempre falo: Jesus, entra no nosso relacionamento, esteja conosco, na minha família, nos meus negócios, na minha saúde. Então, aconteceu tudo isso ainda. Eu participei de 4 competições oficiais, 2 eu faltei, porque foi por questão de saúde da minha mãe, e ela já participou de umas 30, 40, né? Ou mais. Mas a gente sempre participa. Agora, Santo Onofre, como eu tinha vontade de correr Santo Onofre em Araraquara, mas que não conseguia andar. O ano passado, corremos, eu e ela, participamos 2 em Araraquara. Brasiliense você participou, né, Hermes? América Brasiliense nós participamos também, eu e ela. E assim, hoje não temos problema de correr, de caminhar, de fazer atividade, subir escada. Aqui no condomínio não tem elevador, a gente sobe escada no 2º andar e não dispara coração. Então, os médicos estavam enganados? Sim. Quando dizem: não, você está condenado. Não estou. Eu posso até morrer, não tem problema. Mas não vai ser por infarto, porque o coração com a veia entupida. Não tenho veia entupida. Minha alimentação é boa. E aí, a gente passou, então, a viver um pouco mais a vida. As pessoas falam assim: mas você não bebe mais, mas beber é tão bom, cara. Num churrasco. Eu falei assim: cara, você não tem ideia de como que eu acordo. Não é o beber na noite anterior. É no dia seguinte. Vamos acordar nós dois? Você bebe a noite inteira e eu não bebo nada. Você dorme meia-noite, eu deito 9h30, 10 horas. A gente acorda no outro dia, a gente coloca um tênis e vai no parque correr 10 quilômetros. Vamos ver como é que vai acontecer? Não tem nada que justifica você perder sua saúde. Não tem bebida alguma. Não estou dizendo que as pessoas não podem beber, porque não é proibido beber. A minha igreja, que eu pertenço, ela quis erradicar o álcool em Londres, lá quando nasceu, em 1940 e pouco. Lá tem uma regra: metodista não bebe, mas não é por causa de religião, é para preservar a saúde, para você ter mais ânimo. Eu sempre digo:
Pode beber, não tem problema. A Bíblia diz, não vos embriagueis. Não fala que não pode beber. Jesus tomou vinho, não tem problema nenhum. O problema é que a gente sabe das tragédias que acontecem no corpo humano, no trânsito e tudo mais, onde as pessoas abusam, né? Bom, o Rômulo trabalha num sistema que, se você pegar a maioria lá, ou estava com droga na cabeça, no organismo, ou bebida, fez uma loucura por causa de mulher, por causa de família, por causa de um roubo. Então, meus amigos, me tornei atleta. Se importante, não sei, mas que hoje eu treino e não sinto nada, isso é realidade. Parabéns, Emerson. Eu vou ler alguns comentários. As pessoas estão... Pois não, Pena? Não, eu só queria falar uma coisa pro Emerson, só para completar o que ele falou agora sobre a bebida, né? O Emerson, Jesus mesmo falou assim, né? Tudo é lícito, mas em tudo me convém. Isso aí. Eu vou ler alguns comentários aqui, Emerson, enquanto você estava dando o seu testemunho, né? Várias pessoas colocaram grande exemplo de superação, parabéns. Colocaram também palestra maravilhosa, gratidão, né? O Dr. Helder também colocou, tá dando os parabéns, um exemplo de vida, e ele colocou, eu necessitava ouvir e estar presente para ouvi-lo. Obrigado pela oportunidade. O Dr. Helder também, Emerson, é uma grande pessoa, está sempre participando com a gente. Quando você tiver a oportunidade de assistir as nossas duas últimas palestras, o Dr. Helder estava presente aqui na nossa live. Então, Emerson, eu falei para o Edu e para o Pena ontem que hoje eles conheceriam uma pessoa maravilhosa, né? Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Nós estendemos um pouco a live hoje, passou um pouquinho, mas não tinha como te interromper. É prazeroso, é gratificante, a gente se entesoura, né? Quando ouve você falar, quando você fala da tua fé, da tua confiança em Deus, em Jesus, isso é muito gratificante. É isso que a gente traz aqui na live do Papo de Amigos, independentemente da religião, da crença religiosa. Jesus, ele está presente em nós, em toda parte. Então a gente sempre passa aqui para os nossos amigos o amor, a caridade, o perdão. Eu sei da situação que você contou, o quanto foi forte para você perdoar e ser perdoado. Era uma situação bem grave. Eu participei, que você me participou da história. Então, mais uma vez, meu amigo, meu irmão Emerson, gostaria de te agradecer. Agradecer a todos que aqui estão nos acompanhando, né? Já fica estendido um novo convite para você participar com a gente. Vai ser um prazer imenso. Você sabe que aqui a live está aberta para você, né? Para você participar. Então, eu gostaria que você fizesse a prece final. Tá bom. A gente vai também fazer as boas vibrações. Luiz, qual que é o nome da sua ente que passou para o plano espiritual? É a Milene Simplício. Milene Simplício. Então a gente vai fazer as boas vibrações, elevar os nossos pensamentos também para ela, que necessita de muita prece, muita boa vibração e muita luz. Emerson, você faz a prece, depois faz o encerramento, a gente passa a palavra para o Pena e para o Edu, e eu encerro a live do Papo de Amigos. Tá bom, querido. Maravilha. Bom, querido Pai, em nome do seu Filho Jesus, como o Senhor nos ensinou, nós estamos encerrando esse Papo de Amigos e sabendo nós que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Como é difícil no plano físico entender a partida de alguém, mas só o Senhor pode nos consolar. Só o Senhor entende como aconteceu e por que aconteceu. O Senhor está no controle de todas as almas que neste momento não estão mais aqui para nos prestigiar com a sua presença física. Nós somos seres físicos, né, vivendo uma experiência, seres espirituais vivendo uma experiência física, e nós estamos entregues ao teu amor, ao seu poder. Peço que o Senhor console a família da Milena, console os amigos, e que o Senhor tenha compaixão de cada um que aqui ficou e possa derramar a tua misericórdia, possa derramar o teu Espírito. Tu, Deus, que és o guarda de Israel, que não dorme nunca e que nos deixou o Paráclito como advogado, como guia. Muito obrigado por tudo
e que abençoe cada pessoa que está na live, cada pessoa que deixou de participar da live, que não pôde, mas gostaria de estar aqui. Estenda aos seus pares o teu amor, a tua paz. Leva emprego onde falta, leva alimento onde falta, mas principalmente o teu santo e eterno amor. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Querido, Edu e Pena. Vai, Edu. Vamos lá então, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença, né, de todos os nossos amigos na live, do Emerson, que realmente, olha aí, ó, foi assim, fantástico, um aprendizado incrível para mim, né, e agradeço as palavras da Milena também, e que a gente possa, no futuro próximo, estar junto novamente, Emerson, para que a gente possa crescer cada vez mais os nossos conhecimentos. Essa troca de ideias é importante, essa troca de sentimento, e que a gente, assim, possa fazer reflexão. Quem não pôde ouvir a palestra hoje, que pegue no YouTube, né, que possa também curtir a página do Papo de Amigos, para que faça a sua reflexão. Vamos dobrar todos nós os nossos joelhos, né, para que a gente possa pedir ser atendido. E para você pedir e ser atendido, você tem que ter o coração aberto, fé, coração limpo, né? Então, dessa forma, eu agradeço mais uma vez a sua presença, Hermes, do Pena e do Rômulo, nem se fala, gratidão imensa pela oportunidade de estar aumentando cada vez mais o meu e o nosso conhecimento. Obrigado, meus amigos. Pena. O que eu vou falar? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Na verdade é o seguinte, eu vou assinar embaixo o que vocês falaram, agradecer o Emerson. Realmente foi muito gratificante ouvir a sua história. E para quem está aí no fundo do poço, levanta a mão para cima, velho. Vamos aí, vamos caminhar, vamos ter bastante esperança, fé. E a jornada está aí, meu amigo. Não pode desistir, não. Esse não é o momento de desistir. O momento agora é de se alimentar de bons exemplos, né? Então, boa noite aí para todo mundo que esteve conosco. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. E Yeshua Shalom. Sabe o que é, Romulo? Yeshua Shalom? Não sei não, Pena. Sabe, Senhor. Emerson? Emerson Yeshua sabe. é Deus, né? E Shalom é paz, né? A paz do Senhor, é isso? Na paz de Na Cristo. Paz de Cristo. Yeshua é Jesus Cristo. É Deus, Jesus Cristo. Não, é Cristo em aramaico. Isso mesmo, tem razão. Então, eu vou agradecer a todos, ao Emerson, ao Edu, ao Pena, a todos que aqui estão nos acompanhando. O Edilson colocou aqui, ó, grande noite, ensinamentos, caiu como uma luva. Gratidão. A Ela, esposa do Emerson, que também está acompanhando. A todos vocês que estão aqui, as pessoas que ficaram acompanhando, que tiraram, reservaram um pouco do seu tempo, do seu dia, para estar aqui prestigiando o nosso convidado, estar prestigiando a gente. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Até semana que vem, na live do Papo de Amigos, terça-feira, 20 horas. Eu agradeço a todos. Que a luz do Mestre Jesus abençoe e proteja a todos. Que tenham uma semana iluminada, com muita paz e com muito amor e muita proteção. Boa noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.